Oi, Neuza. Vamos esperar a nossa convidada se conecte. Oi, Olá, me ouvi bem? acho que sim, estou a ouvir, estás-me a ouvir? Estou a ouvir bem. Só para confirmar o som. Como é que estás, Neuza? Ainda com sono. Eu também acho, domingo não é fácil acordar cedo. Exatamente, mas é um bom horário. Exatamente. Olha, agradeço imenso ter aceito o nosso convite para estar aqui hoje e conversar sobre mulheres, não é? Um tema tão genérico, ao mesmo tempo tão importante, pertinente e urgente para ser debatido. Exatamente. Ah, Olha, eu vou só fazer uma breve introdução da tua pessoa, não quero falar muito e eu deixo o resto para ti. Para quem não conhece a Neuza Souza, ela é jornalista, e trabalha na RTP África. Programa Bem-vindos, é mãe a solo de um rapazinho, é uma mulher muito empreendedora, ativista, e tem também páginas sociais, acho que cinco, não é, Neuza? Mas a mais, que eu acho que é a mais predominante é a beleza de chá afra, né? Beleza de chá afra, se eu Chá não de me engano. afro. É beleza de afra, exatamente. Que é uma página também que oferece, eu acho, muito conteúdo para a sociedade negra, afrodescendente, principalmente. Mas, Neuza, eu te deixo aqui e tu começas e faças a tua introdução. O que mais queres adicionar nessa introdução que eu fiz tão breve? Acho que foste bastante explícita, tirando a parte que agora estou a fazer o mestrado em Estudo das Mulheres, na Nova de Uhum. Lisboa, que é uma forma de adquirir mais conhecimentos, no sentido de levar um pouco do trabalho que eu faço para a academia, uma vez que a academia às vezes é um bocado limitada no que toca Sim. a questões das mulheres negras. Isso é verdade. E por que realmente te dedicas a esse campo, não é? A mulher negra. Porque eu sou uma mulher negra, Uhum, acima de tudo, acho que quando nós vimos para a Europa, nós acabamos de saber que somos negras antes de sermos sim. mulheres. Então, falar de mulher sem mencionar que sou negra ou não especificar o facto de racial, que é uma das grandes predominantes na luta de feminismo negro, a questão Uhum. racial, não tinha sentido. Então, por isso que eu falo tanto, porque infelizmente, apesar das mulheres, as mulheres, não é, caucasianas já estarem bastante à frente em algumas questões, as mulheres negras ainda têm um caminho longo pela frente, principalmente as mulheres africanas. Exatamente, exatamente. E eu acho que, eu não sei se podemos dizer que a mulher africana sofre muito mais sexismo que a mulher branca ou não, mas qual é a tua opinião no que se refere ao sexismo? Não é? No teu campo como jornalista, eu sei que sim, as mulheres passam muito por isso todos os dias. Como é que vês o sexismo na sociedade negra, contra a mulher negra? Vou falar mais na sociedade africana. O sexismo está muito presente, muito mais presente do que na sociedade europeia, pelo menos do meu ponto de vista, porque até às vezes os homens caucasianos, quando ficam com uma mulher negra, Uhum, espera sempre determinados tipos de comportamento e padrão comportamental, atitude, sim. e mesmo que às vezes não goste tanto inicialmente daquela forma de tratamento, de submissão e por aí em diante, eles acabam por gostar e perpetuarem aquilo. Então, o sexismo é muito presente na forma como os homens exigem que as mulheres se comportem, se vistam, Uhum, agem, uhum. e não estão habituados às mulheres que quebram um pouco o padrão. Então, o sexismo é uma forma de mostrar o machismo e ela leva ao femicídio, que é a violência contra as mulheres, que também Contra está as mulheres. bastante presente dentro da nossa comunidade. Olha, isso realmente é uma terminologia que eu iria até te perguntar sobre isso, não é? Mas vamos chegar lá daqui a pouco. Só perguntar uma coisinha antes disso. Qual é a relação que tu fazes entre o sexismo
a desigualdade de género, a violência contra a mulher e a autoestima. Qual é a relação que essas quatro coisas têm? Tudo é opressão, não é? A Opressão contra opressão. as mulheres. Então, o sexismo perpetua a desigualdade de género, porque o Uhum, sexismo perpetua a forma que os homens pensam de serem superiores aos homens. É isto que também origina a desigualdade de género. Os homens claro. acham que são superiores às mulheres em detrimento do seu sexo. Uhum, Então, além disso, afetar diretamente as mulheres, também afetam os homens, porque os homens que não cumprem com determinados requisitos de machão são, uhum, são apontados, são vistos, apontados, são vistos como menos homens, e claro. muitas vezes, para mostrar que são homens, acabam por ter atos bastante violentos, que é para mostrar Uhum, que realmente são homens. Então, uma das coisas que o sexismo, sem dúvida, traz é mesmo esta opressão e esta inibição daquilo que é ser mulher e dos direitos que as mulheres têm. E não me lembro qual claro. é outra Eu comparação. disse, a autoestima e a violência contra a mulher. A autoestima, um homem dizer-te como vestir, como te comportar, fazer-te sentir menos mulher ou dizer, olha, acho que tu não deves vestir assim porque tu não fica bem, não deves comportar-te assim. As mulheres acabam muitas vezes por deixar de ser aquilo que elas são para agradar o Uhum, parceiro. Então, se tu deixas de ser aquilo que tu és para agradar o outro, a tua autoestima vai estar bastante frágil, não é? Porque a afetada. mínima coisa que o outro diga, tu vais achar que é verdade, porque já não conheces quem tu és. Uhum, Então, muitas mulheres, né, acho que dentro da nossa comunidade são poucos. Eu arrisco-me a dizer que sempre tivemos um momento que nós sentimos que somos menos ou inferiores por causa de outras mulheres. Muitas vezes, quando os homens traem, as mulheres questionam, mas o que é que ela tem melhor que eu? Não sim. questionam, mas ele é que não tem um caráter, porque ele é que me traiu, mas sim, o que é que ela tem melhor do que eu? O que é que eu fiz para merecer isso? Uhum, uhum, Muitas vezes acusam outra mulher pela falta de caráter do seu companheiro. claro. A culpa não é tua. Se ele não gosta de ti, é normal. As pessoas deixarem de gostar um do outro. Agora, conversa, olha, aconteceu isso, eu já não quero. Uhum, Mas uhum, não, a traição, às vezes os homens, além de trair, ainda fazem as mulheres sentirem mal com a traição, a uhum, falta de apetite sexual, porque eles estão a ter relações por fora e dentro de casa já não tem aquele apetite, então a mulher acha que ela é menos mulher ou já não está tão gostosa para ele, então acaba uhum, por diminuir-se e acaba por entrar em depressão muitas vezes e aceitar uhum. determinadas coisas que é para que ele volte a ser aquilo que ele já nunca vai ser. Olha, isso é muito verdade. Principalmente na sociedade são tomense, ou Palop em geral, eu acho que os homens, eu não sei se é cultural ou não, que é que a mulher não gosta de culpar o homem, mas sim a outra mulher, não é? Que entrou no meio da relação. Então, isso também põe em baixo também a autoestima, o nosso empoderamento, uma outra. E isso põe em causa a geração, não é? Que vai vir a seguir, as nossas filhas, as nossas netas. Então, isso afeta muito a sociedade. Eu creio que isso também seja culpa da forma como somos traídos, somos educados, não é? Uhum, Não podemos esquecer que uma mulher, a educação de um homem, enquanto uma mãe educa dois filhos, enquanto essa uhum, mãe educar um indivíduo, o homem, uhum, a mãe tem de educar é uma nação, porque essa filha vai ter o papel, mesmo que o homem tenha uma participação ativa na educação, sim, a mãe vai ter um papel predominante na educação daquela criança, porque a criança nasce num lar com violência doméstica, ela uhum, vai achar que é normal levar porrada. Se ela nascer claro, num lar que a mãe, o homem, o marido, o pai tenha várias mulheres, ela vai achar que é normal o pai ter várias mulheres. Se ela crescer num lar onde o pai trate mal a mãe,
ela vai achar normal que isso aconteça. Então, nas suas futuras relações, ela vai acabar por aceitar determinadas coisas porque ela cresceu nessa verdade e para ela aquela é a verdade absoluta. Então, nós mulheres temos um papel mesmo muito importante na forma como nós educamos as nossas filhas. Nós não podemos diferenciar a educação de um menino e de uma menina. Nós não podemos continuar a perpetuar que o menino não pode fazer isso e a menina deve fazer isso. A menina não pode Uhum. ser daquela forma, não pode agir daquela forma, não pode, não pode, não pode. Temos que parar de Não dizer pode. não pode e dizer sim, podem os dois. Aquilo que o menino pode, a menina também pode. Aquilo que a menina pode, o menino também pode. Porque às vezes também ferimos a sensibilidade dos rapazes, não é? Porque os rapazes, nós perpetuamos essa sociedade patriarcal que existe, que é Sim, o que temos ao claro. menino. Tu não podes, assim, tu não podes lavar a louça, tu não podes lavar a casa de banho, tu deves ter várias namoradas. Por que é que tu não tens Uhum. namoradas? Se nós estamos constantemente a bater na mesma tecla e fazer os rapazes sentirem isso, eles vão crescer a achar que eles não devem comportar daquela forma e não vão respeitar outras mulheres. Então, nós Ah, temos. Não sei, podes falar. eu disse com certeza, com certeza. Só estava a concordar. Exato, então acho que nós temos um papel bastante, bastante mesmo importante e também temos que parar de educar as mulheres para serem inimigas umas das outras, Mas porque aí outras. acaba por acontecer, nós somos educadas para sermos inimigas, estamos em constante competição umas com as outras. Uhum, uhum, Não uhum. sei se vocês reparam, acho que uma situação bastante comum que acontece entre as mulheres é nós vamos sair para uma festa ou algum local e nós estamos a comparar, ai, que ela está feia, ai, que cabelo Não horrível. é. Meio que nós vamos vestidas que é para nós sentirmos superior a outras meninas e estamos Sim, constantemente a apontar o dedo a outra menina. Os rapazes, como vão, estão nem aí para isso. Eles estão, mesmo às vezes, o que é que acontece? Numa relação, o, dois amigos acabam por apaixonar por mesma mulher. Eles depois uhum, ficam amigos, enquanto nós claro. mulheres estamos a nos odiar e a perpetuar esse ódio. Talvez são coisas tão simples, mas que realmente mudam muito as vidas, as relações, porque nós Uhum. começamos a odiar outra pessoa sem razão, Sem nós motivos. começamos a apontar o dedo, a criticar, a falar mal. Então, é uma das coisas que nós temos realmente que mudar e não deixar que a nossa educação, porque eu também fui educada numa família muito patriarcal, não é? Patriarcado. Uhum. Não podemos deixar que a nossa educação deixe-nos continuar a perpetuar com esse sistema que oprime, sim, e muito nós mulheres em Uhum. diversas áreas. Claro, claro. Olha, muito bem, muito bem. Eu concordo em tudo. E já agora, como sabes, já passamos o dia 25 de novembro, que foi o Dia Internacional da Eliminação contra a violência contra as mulheres, meninas, nesse campo. Como é que uma mulher sabe que ela está passando por algum tipo de violência? Porque nós temos muitos tipos de violência hoje em dia. Como é que uma mulher identifica esse tipo de violência com ela e diga, não, algo está a passar aqui? Sabes, isso é bastante complexo, é muito difícil de identificar, porque até as mulheres mais empoderadas, com mais autoestima, com bastante conhecimento, elas acabam por ver-se no meio de violência. Muitas vezes demoram a ou aceitar ou a Uhum, fazer queixa por várias razões. Ao contrário das mulheres, às vezes, que não têm esse tipo, não têm determinado conhecimento, que aceitam por achar que é normal, ou por causa daquilo que eu tinha mencionado inicialmente, cresceram naquela realidade, então acham que elas merecem ou que deve-se aceitar determinados comportamentos. As mulheres que têm conhecimento acabam por aceitar ou não denunciar logo por vergonha de serem uhum, acusadas de mas tu então armas tanto, então sabichona e afinal tu aceitas que o homem te trata assim, ou afinal tu aceitas isso. Então são coisas que a sociedade faz com que nós sintamos receio de denunciar, receio
de pedir ajuda. E outra Uhum. coisa é, às vezes nós não damos por conta quando que nós estamos a passar por determinada violência, porque ela Uhum. começa de uma forma tão subtil, tão os homens, imagina, uma mulher independente, uma mulher com conhecimento e saiba das coisas, a forma que ele vai começar a, a atacá-la ou a menosprezar, ele vai começar de uma coisa muito pequenininha que vai crescendo, quando te das por conta, tornou-se enorme e tu não sabes como sair, porque vai começar por destruir a sua autoestima ou Claro. fazê-la sentir, será que também me acontecer isso comigo? Ou será que não está a acontecer? Então é bastante complicado nós detectarmos que estamos a sofrer de abuso, porque existe violência psicológica Uhum. que eu digo, eu conheço mulheres que passaram por violência psicológica e doméstica, que eu digo a sério, eu não consigo acreditar que são mulheres tão bem informadas e tão Claro. donas de si. E como é que aconteceu isso? Os homens têm um poder de persuasão e nós, por mais que tenhamos estudos e alguns conhecimentos, aquela nossa educação de submissão acaba por estar sempre lá. E se os homens Sim. e se o teu parceiro souber como pegar, ele consegue pegar bem. Mas existem formas, não é? Existem muitas coaching, psicólogas, sociólogas falam de pequenos indícios que devemos, pequenos sinais de alerta que devemos ter em atenção, como por Uhum. exemplo, quando a tua liberdade ou quando tu começas a deixar de ser aquilo que tu és ou quando começas a questionar as tuas verdades. Existem, Uhum. sim, pequenos indícios que devemos ficar atentas e não devemos deixar que isso continue, porque, como dizem, uma chapada, se aceitas uma chapada, vais aceitar Uhum. muitas coisas piores. Então, Muitos, se aceitas muitos uma mais. falta de respeito, tu vais aceitar coisas piores, então nós não podemos aceitar. Uhum. Desde o início, é o que eu digo às pessoas sempre, desde o início aconteceu, falou. Porque aconteceu uma vez para acontecer 1000 vezes depois. É Exato. só o início. E também falamos de um tipo de violência que é a violência patriarcal, ah, perdão, não patriarcal, patrimonial, que tem a ver com o dinheiro, tem a ver com a casa. O homem tem aquela, se ele é o único que trabalha, ele tem aquela função, não é? Não sei, ele sente-se no direito de não te dar dinheiro suficiente, o contado, então ele controla tudo da casa. Isso também é um tipo de violência que eu acho que acontece muito, por exemplo, em São Tomé e Príncipe, e que eu também vejo muito acontecer na diáspora, não é? Que está fora, mas não se dão conta. Então, dizemos muitas vezes que a solução é a independência da mulher, que ela vá trabalhar ou não, mas eu vejo que as mulheres que trabalham, mas da mesma forma continuam sendo controladas dessa forma. Olha, vou ser sincera. Agora eu falei o teu nome. A Muna, não é? Muna. Teu nome, por favor. Nuna, Nuna. Chama Muna. Nuna, melhor. Nuna. Durante muito tempo eu pensei que o problema fosse a falta do capital. Pensei Uhum, muito mesmo, e é o ponto mais óbvio que nós pensamos, que é a falta de capital que faz com que as mulheres aceitem ser humilhadas, serem tratadas da forma que muitas vezes são tratadas. Mas com o tempo, não fiz nem uma questão de estudo do campo, mas com relatos, uhum, pesquisas e depois também queria ficar mais atenta a isto, eu descobri que o problema não é a falta de verbas, porque, como tu disseste muito bem, tem muitas mulheres que trabalham e se autossustentam sozinhas e aceitam determinadas atitudes, comportamentos. Muitas vezes tem mulheres que trabalham e os homens controlam os seus dinheiros, não é? dinheiro, sim. Então, a questão é muito mais complexa do que imaginamos. A questão é mesmo, como eu tinha dito, a forma como nós fomos educadas, aquela desconstrução da sociedade machista, patriarcal que nós fomos educados, a forma como cada família educa seus filhos, não é?
porque uhum, também tem muito a ver com os lares. Não podemos ter lares que os pais educam as filhas a não aceitarem determinadas coisas, a serem mais independentes financeiramente, a não uhum, aceitarem eh, que- a depender dos homens. Tem mulheres que dependem dos homens e os homens não as tratam mal, até muito pelo contrário. Então, isso é muito questão de educação e o qual nós fomos formatadas, que é para compactuarmos com determinados tipos de atos, incluindo a parte financeira. E uhum, realmente as mulheres mais carenciadas são mulheres que mais sofrem, sim, infelizmente, não é? Porque as mulheres mais carenciadas são as que têm menos formação académica, menos claro, acesso à informação, menos acesso ao conhecimento, então acabam por aceitar determinadas coisas porque acham que aquilo é o normal ou que elas merecem aquilo, não é? Porque é impensável uhum, para na sociedade de São Tomé se as mulheres dependerem. As mulheres, 70% das mulheres trabalham por conta própria na economia informal e sustentam-se a si e os seus filhos e aceitarem estar com homens que têm 4, 5 mulheres e não as sustentam. Muito pelo contrário, quando vão sim. para as casas delas, elas é que o sustentam. Muitas É. vezes quando eles saem das casas dela, não levam os trocados do sacrifício que ela teve a trabalhar durante uma semana, abaixo de sol, abaixo de chuva, aturar, falta de respeito dos compradores, violência policial, institucional, e depois Uhum, dar esse dinheiro do sacrifício do suor para os homens. Então, o problema é muito mais grave daquilo que nós pensamos, que eu pensava, ok, antes elas aceitavam porque elas precisam de dinheiro, mas não. Elas conseguem sobreviver, as mulheres sustentam-se a si e aos seus filhos. Então, o que é uhum. que faz uma mulher aceitar que estar com um homem que tenha 4 mulheres? O quê? E depois Eu descubro, também estou para descobrir. aceitam porque é mais grave tu seres uma mulher sem homem do que seres uma mulher Sim, com homem que não te respeita, não é? A exato. sociedade respeita-te mais por teres um homem que tenha 4, 5 mulheres e não te sustente e te bata do Uhum. que uma mulher que tenha um filho que, pronto, que trabalhe e tenha seus filhos, sustenta-se assim sozinho, não respeita. Então, eu nem sei como é que nós podemos combater isso, porque Também estou para descobrir, Neuza, vou te dizer, também estou para descobrir. É um caso que, infelizmente, cada vez está mais visível, mais aberto. Não vou dizer que nunca aconteceu, porque sempre aconteceu. Mas hoje em dia está mais aberto, está mais moderno. Eu faço na tua cara e ninguém diz nada. Se eu quero sair de casa, vou à casa dos meus pais. Ainda me dizem: não, volta para ele, aqui não tem lugar para você. Então, a tua família, a tua rede de apoio não existe. Quando você quer sair de casa, quer sair da violência, ninguém te apoia. Por isso que eu acho que existe muito pouca denúncia da parte das mulheres, não é? Na polícia, no caso de violência, de algum tipo de violência, né? mas Psicológica. também aí digo, olha, eu tive uma conversa semana passada com uma Jéssica, que é da organização SOS Mulher, e a doutora Vera Cravide, da não estou Procuradoria. Procuradorice da República, agora não estava a sair a palavra. E a conclusão que chegamos é que o sistema judicial não foi feito para proteger a vítima, mas sim para Uhum, proteger o arguido, não é? Então, uhum, muitas vezes, queixar para quê? Que é o que muitas pessoas, muitas vítimas questionam. Porque quando elas sim. queixam, ainda sofrem represálias. Por exemplo, querem implementar o dia 12 de maio como Dia contra Abuso Sexual em São Tomé e Príncipe, derivado a um caso de uma família que o pai Uhum, abusava da filha, e a uhum, filha mais velha foi denunciar o homem, e foi denunciá-lo, não é? E ele chegou sim. em casa e matou a mãe, as filhas, porque ela foi Eu denunciar. vi esse caso. Como Uhum, este caso, tem muitos outros casos de vítimas que vão fazer queixa, vão denunciar o agressor e a polícia depois não tem uma forma eficiente de investigação e também de atuação, sim. e o agressor vai para a porta das vítimas ameaçar de morte e fazer uma pequena
como é, pressão à família para retirar a queixa, oferecendo muitas vezes dinheiro e Uhum. promessas de uma vida melhor. Então, o problema é mesmo muito, muito complexo, que acho que nós temos nem sei o que dizer, temos um caminho pela frente e temos mesmo que fazer alguma coisa, porque nós não podemos aceitar que isso aconteça. O sistema, temos que fazer, eu acho que temos que fazer uma petição que é para exigir que o sistema Sim, penal mude, que seja mais muda. eficiente. Mas aí eu penso, se até próprios juízes, advogados praticam esses atos em casa, né? Não Batem é. as mulheres, violam as crianças, oprimem, fazem, praticam assédio laboral, não é? Assédio sexual no trabalho, ou assédio Uhum. psicológico. Então, o que é que nós fazemos? O O que que é que que nós nós fazemos? fazemos? É o que eu digo sempre, não, é um problema muito grave porque vem de cima para baixo. Eu não vejo ninguém fazer diferente. O que é que eu tenho que fazer diferente? Se o meu Exato. pai fez assim, se o presidente está a fazer assim. Então, São Tomé é uma moda. Infelizmente, é uma moda e é bonito, não é? As pessoas dizem, é ótimo. Mas eu tenho aqui uma pergunta que também vai para os rapazes, por exemplo, que estão aqui a ver. Falaste do feminicídio, não é? Que é quando se mata as mulheres em particular. No mundo, em geral, o homem vê-se que existem mais homicídios contra homens, 79% de homens são mortos, comparando com 21% de mulheres que são mortas. Mas continuamos a falar de feminicídio, não é? Que matam mais mulheres no sentido de casa. Violência doméstica é um ato mais íntimo, não é? Por família, por parceiro. O que é que nós temos a dizer isso? Bem, tu disseste que esses dados são os dados a nível mundial? Sim, sim, Ok. que morem mais homens que mulheres. Mas, pronto, não tenho noção desses dados e dessa diferença tão grande. Mas, respondendo à tua questão, feminicídio é um ato que tem muito a ver com a misoginia. A misoginia é o ódio contra as mulheres, não é? É o ato do homem odiar a mulher por ela ser mulher. Simples Uhum, facto. E ter raiva dela e tudo. E depois disso acaba por abarcar no sexismo, porque os homens esperam que ela comporte assim, e se ela não comportar assim, ele vai batê-la. Porque ele acha que ela é superior a ela e ele tem raiva porque ela não cumpre com os seus, que é, com, essa responsabilidade. sim, comportamentos que são implementados. Então, isso gera o feminicídio. A América Latina é dos países que mais matam as mulheres por feminicídio, incluindo o Brasil. Agora, Uhum, respondendo aos dados que tu apresentaste, realmente, esse dado, eu acredito que 85% dos homens que morrem, 50% são negros, não é? uhum, Porque a população negra é das mais encarceradas a nível mundial e também que morrem por causa de criminalização de crimes, não é? Então, a sim. diferença entre essa taxa é que os homens morrem porque vão cometer crimes, entram no mundo da droga, no mundo de criminalidade, vão presos Uhum. muitas vezes. Então acabam por morrer através de gangues de De drogas, drogas sim, e muitas outras coisas. Por isso é que os homens morrem mais do que as mulheres. Mas aí eu digo, eles morrem porque eles querem, eles vão à procura da sua sim. morte, não é? Eles vão à procura. Também Não, concordo. desculpa estar a dizer isso tão frontal Não, eu dessa também forma, concordo. mas só que eles é que vão aquilo, entram na droga, entram também por racismo, sim, como a Denise está a Sim, dizer, por racismo, sim. a desigualdade social faz com que eles entrem em crimes, Uhum. depois no crime tem gangues e por aí em diante. Então é uma bolha que faz com que os homens africanos, homens negros, acabem por envolver-se em crimes ou em momentos, porque enquanto em alguns países como os Estados Unidos, o Brasil, os homens negros andam e se andarem de uma forma são ou parados pela polícia, muitas vezes logo mortos. As mulheres Uhum. sofrem assédio sexual, são violadas, estupradas e entre outras coisas.
Então, ao contrário dos homens que morrem muitas vezes pelo racismo, mas também pela criminalidade que entram, as mulheres Sim, morrem dentro de casa pelos seus companheiros, não é? exatamente, Então, exatamente. acho que são crimes assim muito injustos, porque a Sim. mulher também sofre de racismo, a mulher também sofre desigualdades sociais e ela tem que sofrer pelo sexismo. Por isso é que surgiu o feminismo interseccional, que acaba por Uhum. abranger vários tipos de opressões, múltiplas opressões, que é o racial, o social e o gênero. Sim. Então, ok, morem mais, sim. Mas as mulheres também morrem e morrem na mão deles. Uhum. Não Na é? mão deles. Porque, não, porque realmente eu conheço pessoas que debatem comigo e dizem, não, mas morem mais homens que mulheres. Digo, não, mas temos que ver como a circunstância, a situação, o contexto de como morem as pessoas, não é? Como disseste muito bem, aqui também a Ana Paula também falou, que as mulheres morrem por ser mulheres. Ninguém tem que morrer porque é mulher ou porque é homem. Exatamente. Os homens não morrem só por ser homens, os homens morrem por vários contextos, não é? Então, Exato. matar uma pessoa por causa do género, este é que é o grande problema. Isso que é Então, acho que é um bocado injusto nós fazermos essas comparações, porque são Uhum. comparações injustificadas. Injusto. Uhum. Exato, então acho que existe essa grande proporção. Depois também tem outra problemática que dizem: mas os homens sofrem mais do que as mulheres. Bolas. Porquê? Porque eles não têm trabalho, porque não lembram da sua ascendência devido à escravatura, porque Uhum. sofrem racismo, opa, várias coisas. Eu digo, bolas, a mulher sofre tudo isso, ainda tem que De levar com um homem que a tudo. trate mal, que não a Pois. respeite, não é? Então, Uhum. eu digo, há várias formas de morte. Os homens morrem tirando a vida, mas muitas mulheres morrem tirando a sua juventude, a sua alma, não é? Porque muitas mulheres são violadas. Na África do Sul, com base nos dados de 2017, 189 mulheres morriam eram violadas, estrupadas por dia, não é? A África do Sul é dos países que mais violam as mulheres. O Uhum. Brasil também, no nosso continente também. Então nós não morremos Sim, de forma de não estarmos mais cá em vida, mas morremos de outras formas, não é? sim, Muitas por mulheres que dentro. sofrem violência psicológica ao longo da sua vida toda não sabem o que é felicidade. Então é injusto nós fazermos essas comparações e justificar, mas por que é que estão sempre a falar sobre isso quando também Uhum. existem outras problemáticas? Porque só o facto da nossa problemática ser o facto de sermos mulheres, isso é uma problemática. E como a Sim. Hillary Clinton falou, nós temos que parar de separar os problemas de igualdade do género com problemas de direitos humanos. Porque as problemáticas de igualdade de género vão de encontro às problemáticas do direito humano. Com certeza. Não cumprem com as normas dos direitos humanos. Pelo menos. Uhum, uhum. Falou tudo. E isso é verdade. E ainda só para sublinhar que há pessoas que dizem que as vítimas de estupro são as culpadas, são as que pedem. Então, aqui perguntando para ti, Neuza, e para os rapazes em particular que estão no grupo, né, que estão aqui a ver esse live, querem deixar aqui a notinha, dizer, o estupro é culpa da vítima ou não? Bem, eu não sou dessa opinião, mas eu vejo que as pessoas costumam dizer, é sempre culpa da vítima, não sei o quê. Mas é culpa da vítima ou não é, Neuza? É claro que não, né? Uhum, Claro que não. Por acaso, ontem estava a ter esse debate com um conhecido meu que ele dizia que uma facto de uma mulher andar de decote ou de roupas uhum. curtas quer dizer que ela estava a procurar, não é? Que ela estava a procurar ser violada, que ela estava a procurar. Então, aí entramos mais uma vez na liberdade de expressão. Eu Uhum. tenho que lhes explicar que mesmo que uma mulher ande nua, se ela disser que não quer, ela não quer. Exato. E ponto final. Ela não quer. O ato de dizer não, mesmo que sejas casado com aquela mulher, seja namorado daquela mulher, se no ato sexual ela diz não quero,
e tu obrigaste, tu estás a violá-la, sim. Porque Sim, ela não quer. Ela não quer, ela tem direito a não querer, a não ter vontade. Então a culpa nunca é da vítima, nunca é da vítima. A culpa é de quem fez, do agressor. Porque ele exatamente. foi e fez. Mesmo que ela estivesse a pedi-las, como muitas pessoas dizem. Ah, ela que pediu. Ah, ela que me provocou. Ela que enviou fotos. Ela que andou assim. Ela que vestiu assado. Ok, mas ela que pegou na tua coisinha e pôs lá. Ela disse que ela queria. Não. Então, se ela Exato. disse que ela não queria. Ah, existe um debate no continente, eu também completamente concordo contigo, que não é culpa da vítima, cada um veste o que quer, quando quiser, como quiser, e se é não, é não. Mas existe um debate agora no continente, principalmente que vem do Malawi. Dizem que a mulher que se impede para ser estuprada devido ao que ela veste, devido à forma como ela anda na rua. E também em Nigéria também, o mesmo debate também. Então, muitas pessoas costumam falar com jovens como nós, não é? Que devem estar noutro tipo de mentalidade nessa altura, costumam ainda questionar esse fato de que se a mulher põe uma saia curta, ela está a pedir para ser estuprada. E também o outro debate é que dentro da relação, se existe ato sexual, não é estupro. Mesmo se ela diz que não, ela não é mentira, ela está a dizer que ela está a dizer que não, mas talvez ela queira alguma coisa. Então, muita gente não concorda que mesmo dentro da relação, quando a mulher diz que não, que é violação. Então, esse debate é que está a acontecer agora, sabes? Então, voltamos a entrar naquilo que eu disse que é o sexismo. O sexismo é Sim. isso. O sexismo é o homem achar que pode mandar na forma como a mulher se veste. E o facto de ela não cumprir com aqueles parâmetros, não é? Ele acha que ele tem direito de agir da forma que ele quer. Nesse caso, Uhum. violando-a ou assediando-a ou fazendo seja lá o que for. E o sexismo está muito dentro das sociedades patriarcais, como as nossas. Nigéria e Malawi são sociedades que nós nem deveríamos entrar nesse tipo de confrontos porque veem a cultura como a justificação para muitas coisas. Como existem muitas sociedades dentro da lusofonia, não é? Moçambique, Angola, e Guiné-Bissau e mesmo nosso país, nossa cidade São Tomense, veem como a cultura como justificação para determinados comportamentos ou atos contra as mulheres e usam esse patriarcado e esta narrativa que ao longo dos anos as mulheres aceitaram, que é para Uhum. justificar os seus atos. Então, um homem que abra a sua boca e diga-me que a mulher estava de roupa curta, por isso ela mereceu ser violada. Ele claramente é um homem sexista, machista e que não vê a mulher como uma pessoa igual a ele, acha que ele é superior à mulher e acha que pode fazer tudo o que quer contra a mulher, não é? Então ele é um Sim. homem misógino, um homem que odeia a mulher e acha que a mulher, por ser mulher, é um ser inferior. Sim, automaticamente. E isso é uma coisa que na nossa sociedade, Nilce, eu acho que está tão perpetuada, né? Que os homens, mesmo essa geração, que é a nossa geração, e os mais novos, que eu tenho primos mais novos que eu, seguem pensando que sim, a mulher é inferior, que a mulher tem que estar a fazer certas coisas para ele, que é a responsabilidade da mulher. E como tu disseste, tem que partir de casa. É uma educação que começa desde casa. Como criar os teus filhos, como dividir as tarefas, que tem que ser igualitária nesse sentido, mas como é que nós mudamos a mentalidade da nossa geração? Não digo das que vêm. A nossa geração agora é presente. Os homens, que eu vejo jovens que estão aqui e ainda continuam a pensar igual como, por exemplo, no tempo do meu pai e do meu avô. Continuo a pensar igual, mas ao contrário do tempo dos nossos pais e nossos avós, eles tinham respeito pela família e tinham respeito Uhum. pelo ser mulher. Cometiam alguns atos que durante muito tempo foram educados a achar que é normal, como a poligamia e tudo mais, mas não faltavam tanto ao respeito às mulheres como hoje em dia já se começa a notar.
Uhum. Eu arrisco-me a dizer que a sociedade santomense, acho que o conceito de família está bastante invertida, Uhum. não é? Perdido, diria. Sim, está bastante desvalorizada, Uhum. está bastante. Eu não sei como é que eu posso dizer, mas pronto, para responder a tua pergunta, acho que havendo debates abertos como estes, havendo aulas, mesmo desde a pré-primária, onde falem sobre educação sexual, falem sobre empoderamento feminino, sobre igualdade de género, Uhum. que nós trabalhemos com os pais, não é? Porque também não adianta muito estamos a ensinar nas escolas, depois em casa continuem-se a perpetuar determinados tipos de comportamentos Uhum. e opressões. Então, havendo diálogo, havendo informação e havendo esta ligação entre a educação escolar com a educação caseira, de forma a juntos contribuírem para a formação daquela pessoa que vai editar ou vai estar na sociedade, vai fazer parte da sociedade e vai determinar se Uhum. determinados comportamentos que hoje em dia acontecem. Acho que irá ajudar muito esse tipo de diálogos, explicando às pessoas, porque muitas vezes as pessoas têm atitudes que dizem eu não sou machista, mas depois Uhum. Uhum. concordam com com determinados comportamentos, como um homem diz, eu não sou machista, mas se a mulher for violada, ele vai dizer, mas ela mereceu porque ela estava na rua à noite naquelas horas. Mas ela Uhum. mereceu porque ela estava de roupa curta. Mas aí, como tu dizes, mas tu não és machista, mas tu não disse, então tu és machista. Ele diz, não, mas eu não sou machista. Talvez, então, haver essa desconstrução desse tipo de pensamentos, de normalizar determinados Uhum. acontecimentos que acontecem ali no seu dia a dia, havendo conversas abertas e as pessoas procurarem mais pelos conceitos e pelo que é normal, não é? O que é cultura e não usamos a justificação da cultura como Desculpa. usamos a cultura como justificação para determinados atos. Eu acho que sim, é um caminho Uhum. que nós podemos começar para mudar algumas coisas. E depois Uhum. outra coisa que eu acho que deveria se acontecer é as mulheres que já são empoderadas conseguirem empoderar outra mulher, não é? Eu já sei de determinadas coisas, eu tentar explicar a outra mulher que não é que ela seja pense igual a mim, mas que ela veja Uhum. que determinadas coisas não são normais e ela não deve aceitar. Então, acho Exato. que deveria haver mais esse tipo de diálogo abertamente e também nós Uhum. devemos reconhecer que as pessoas não têm o mesmo nível de literacia que nós, então não vamos falar, eu não vou falar para uma palaie em São Tomé ou uma vendedora ambulante com o mesmo Vocabulário. vocabulário que eu vou falar contigo ou com uma minha colega da faculdade, não é? Então temos Sim. que saber como conversar com as pessoas, como informá-las, não impondo elas as nossas verdades, mas mostrarem elas, com base no nosso conhecimento, que a verdade que elas vivem naquele momento, Uhum. efetivamente não é a verdade mais certa e que aquilo não é o bom para ela. Então, acho que esse tipo de diálogo, esse tipo de reconhecimento, esse tipo de noção, não é? De que nós precisamos de ter e não temos. E também saímos um bocado da bolha, porque infelizmente o conhecimento para sempre pelo mesmo núcleo, não abrange, está sempre com as pessoas que já sabem e que não precisam, como disse a Ana Paula, linguagem inclusiva, exatamente. Inclusive. Precisamos ter Uhum. uma linguagem inclusiva que não temos e também precisamos ter diálogos inclusivos que não temos. Estamos sempre entre pessoas que não precisam de todo de informações que nós Sim. estamos a fornecer. Possivelmente, infelizmente, as pessoas que estão a ouvir não são pessoas que precisam de ouvir o que eu estou a dizer. As pessoas que deveriam ouvir o que eu estou a dizer, não, infelizmente, essa Não, não estão é. presentes. Não estão presentes, é verdade. Olha, a Ana Paula perguntou lá em cima, ela disse, eu vou só ler o que ela falou aqui. Eu acho muito importante mencionar isso, porque antigamente realmente
O casamento. Peraí, eu não consigo chegar nessa pergunta. Ela disse que dizem que antigamente os casamentos duravam muitos anos e etc. E hoje em dia não será que é por perda de valores? Ou porque, na verdade, hoje em dia as mulheres não aceitam mais serem tratadas como objetos? Bem, acho que são as duas coisas. Hoje em dia as mulheres estão muito mais informadas e têm, bem ou mal, têm mais noção do seu valor e não aceitam determinados tipos de atitudes que talvez É mesmo. nós temos de atitudes que aceitavam antes. Mas eu também arrisco-me a dizer que não é só isso. Uhum. Acho que os homens antigamente respeitavam mais as mulheres do que hoje respeitam. Os valores estão invertidos, os valores. Acho que Uhum. Uhum. estamos a regredir. Em vez de nós estarmos a aprender, não é? Aprender a melhorar aquilo que os nossos antepassados fizeram de mal, nós estamos Uhum. a pegar nas coisas que nossos antepassados fizeram de mal e estamos a piorar ainda mais. É mesmo. Então, acho que Copiamos errado. o problema é essas duas coisas. É também as mulheres já não aceitarem tanto serem usadas, serem desvalorizadas e a inversão dos valores. Os homens estão piores do que eram antigamente. Mas, opa, nem tem palavras. Os Porque eu homens e sempre discuto isso com os mulheres, amigos. não estou a falar dos homens. Nós Pois. também estamos piores, não é? Porque um homem, um homem que tem cinco mulheres e tu a que sustentas a ti sozinha, porque é que vais aceitar? Antigamente os homens podiam ter várias mulheres, mas ainda tinham aquele cuidado de dar Sim. à mulher o pouco que ele tem, respeitava, não juntava três, quatro mulheres numa festa, num seu quintal, e não é? Está a ver? Uhum, Então acho uhum, que é mesmo essa inversão dos valores, o respeito, o sentido do que é normal. Opa, é tanta coisa que não é só. O problema não é só um, é vários. São vários os problemas. eu também concordo. Olha, alguém disse aqui, o Zulu, disse que a influência do mundo externo veio destruir esse conceito africano. Eu também, olha que eu concordo que também que a globalização afetou muito a nossa sociedade são tomense. As telenovelas, não é? Nós vemos, copiamos e copiamos errado. É esse o Exato. Em problema. vez de copiarmos o bom, copiamos o mau. Copiamos o mal. E ainda pior. Ainda pior, é esse o problema. Mas olha, Neuza, uma outra questão também aqui, falamos de violência, violência doméstica, violência psicológica, a partir da casa e tudo. E qual é o papel do homem, para prevenir ou para denunciar, não é? Esses atos de violência. Bem, o primeiro, eu acho que um homem que saiba que seu amigo bate na mulher, ele deve intervir. Uhum, Deve intervir. Infelizmente, concordo. tanto o homem como as mulheres sabem eu vou dar um exemplo. Eu tive uma discussão com uma amiga minha que um moço bate, ela sabe que o moço bate numa mulher, ou bateu na sua mulher, e pronto, bateu mesmo que o caso veio à tona. E ela disse, mas ele é fixe comigo, ela continua amiga dele, e, mas ele é até fixe, não sei o quê. Eu disse, Uhum. desculpa, ele é fixe contigo, o homem que bate numa mulher, tu estás a dizer que ele é fixe contigo, não vais ser amiga dele por causa disso. Eu não sei se eu que sou muito radical, mas o homem que Não, bate numa mulher para mim, ele não é fixe com ninguém. Porque se ele bateu numa, ele vai bater noutra. Pode bater a mim, pode exato. bater na minha irmã, pode bater em qualquer Uhum, outra pessoa. Então ele não é fixe com ninguém. Então temos que parar de defender ou de uhum. acreditar que ele fez isso com outra porque ela portou-se mal ou ela teve uma atitude errada. Seja lá o que for, nem que for que ela traiu ele, que ela roubou, fez o que for. Ele não é o pai dela, ele não tem direito de batê-la. De bater lá. Ou faz queixa à polícia ou separa dela. Não é? Uhum, uhum. Então, acho que nós temos temos, imagina, um homem que bate na mulher, ele se separa daquela mulher, aquela mulher deixa dele, ele vai arranjar outra. Como que é possível? Enquanto nós continuamos a perpetuar isso e aceitar esses determinados comportamentos, ele não vai sentir que o que ele fez é mau. Porque ele Não. sabe que ele vai separar de uma, vai encontrar outra. E o amigo que sabe que o homem bate na mulher, e se ele não faz nada e aceita
e faz de conta que aquilo não acontece, ele é tão igual a esse homem que bate. Ele é tão igual ou pior. Não é? Exato. Porque Uhum, uhum. sabes que o teu amigo bate, se tu és mesmo amigo dele e preocupas com questões de género e achas e tens mães, mais tias, primas e tudo mais, tu não podes compactuar com esta atitude. Deves intervir, sim. Nem que Desse for devido. denunciá-lo, nem que for Uhum, conversar com ele, fazer-lo ver que ele está errado, conversar com ela para não aceitar aquilo. uhum. Então, são várias problemáticas que nós continuamos a, a pensar, mas o problema é deles, o problema não é meu. Ah, ele fez isso com ela, não fez comigo. Ah, mas ele é fixe comigo. Tá vendo? Nós não podemos continuar a pensar isso. Ele não é Sim, fixe contigo porque ele fez mal a uma pessoa. é Então, isso. é esse o ponto de vista, é isso que eu penso e acho que temos que mudar isso, porque se o homem que bate numa mulher, se nós fizéssemos sentir que ele fez uma coisa grave, ele não faria isso de novo. Ou ia pensar duas, três vezes antes de fazer. Com Enquanto ele certeza. continua a bater e está impune, tanto pela justiça como impune pela sociedade, pelos familiares e amigos, ele vai achar que é normal o que ele fez. Sim, com certeza. E o que acontece muitas vezes, Nilza, é que as pessoas têm medo ou dizem, não é meu campo, eu não vou intervir. E estamos a ouvir a esposa a gritar do outro lado da rua. E estamos aqui e ninguém faz nada. Estás a Os ver? vizinhos nem sequer abrem a porta. Nem Uhum. sequer abrem a porta, nem sequer ligam para a polícia. Para Passam, perguntar, está tudo passam e bem? vão-se embora. Não, Uhum. é É, tão individualistas e tão egoístas que é nem isso sei. que acontece. É isso que acontece. Olha, uma notícia que saiu há pouco tempo foi Ruanda, a ministra de Gênero e Mulher, ela anunciou que 10 meninas são violadas todos os dias, já há 3 anos que 10 meninas vêm sendo violadas todos os dias. Meninas com idades compreendem entre 8 a 15 anos. E o que ela pediu foi que os vizinhos estivessem atentos. Não é dizer só fofocar, como aqui disse a Ana Paula, mas atentos ao que passa ao redor. Está acontecendo alguma coisa, a pessoa não está a falar mais. Muitas vezes é um assédio tão psicológico, né? É uma violência tão psicológica que tu deixas de falar. Temos que ver o comportamento da pessoa, se muda ou não muda, e agir nesse sentido. Então, por isso que a Ana Paula dizia aqui que os meninos que estão aqui no grupo, se vêem algum tipo de ato de violência, que devam sim intervir. Conheçam a pessoa ou não. É só isso que eu queria referir aqui nessa parte. E tu, por exemplo, Neuza, se estás em um momento e existe algum tipo de violência, não é física, digamos assim, a tomar parte nesse momento, intervirias de alguma forma? Claro que sim. Eu, desbocada que eu sou, o homem trata mal a minha frente. Não, não consigo. Não, é mais forte que eu, não consigo ficar quieto. Às vezes dizem, dizem, Neuza, tu não podes estar a querer definir toda a gente. Eu fico mesmo transtornada, eu fico mesmo, parece que foi comigo. Isso é muito bom, isso é muito bom. Eu também sou assim, eu odeio injustiça e acho que não é algo que se deva deixar passar. Se eu não posso fazer, chama a polícia. Pelo menos faz alguma coisa para que a pessoa esteja salva de alguma forma. Ahm, essa conversa está muito boa. Vamos só trocar um bocadinho de assunto aqui. Temos que ir daqui a pouco. Olha, eu sei que és mãe a solo, que tens um menino. Eu quero que me fales um pouco do teu lado de mulher, não é? Quais são os desafios como mãe a solo? E o que é que tu fazes realmente para empoderar outras mulheres que também estão na mesma situação que você? E deixam os seus sonhos para trás porque têm muita responsabilidade e estão sozinhas. Bem, se repararmos cada vez mais as mulheres têm medo de serem mães por causa de que, infelizmente, o ato de ser mãe é o ato de tu saberes, é o que muitas mulheres pensam e continuam a pensar, e mesmo a sociedade assim faz com que continuemos a pensar, é tu deixares, é saberes que todo mundo, os teus sonhos, os teus objetivos acabaram naquele momento, Sim. não é? Por isso é que eu focalizei tanto na minha
na questão de mãe solo, porque eu lembro Uhum. que quando eu fui mãe, eu pensei, meu Deus, eu vou ser mais uma mulher africana com um filho sem pai a trabalhar nas empresas e não sei o quê. Disse, ai, não quero isso para mim, não quero isso para mim. Tanto que foi aí que surgiu o chá de beleza afro. Foi por causa disso que surgiu o chá de beleza afro. Porque eu disse, eu não vou ser mais uma mulher africana que Uhum. trabalha nas limpezas e tem um filho sem pai, pessoas ficarem a me questionar e subjugar, porque esta é a minha realidade e esta deveria ser a minha realidade. E depois comecei a ver o porquê que muitas mulheres acabam de pensar assim, porque realmente não é fácil. Sim. Tu seres mãe e não teres um progenitor, não é? Que sustente o seu filho, ou não teres um pai que sustente o seu filho, porque os homens acham que quando se separam de ti, eles não têm nenhum tipo de obrigação com a criança porque vão sustentar a ti, não vão sustentar a criança, não é? Uhum. Esquecem que a criança tem despesas, comida, Claro. roupa, escola, não é? Já que tu não contribuis com o teu tempo, ao menos contribui com o dinheiro. E dinheiro não é para mais, Claro. não é? A mãe nunca vai tomar o dinheiro do filho que é para viver e deixar o filho com, a passar dificuldades. Claro, Claro. tem algumas mães que possam fazer isso, mas 90% ou 95% das mulheres não fazem isso. Uhum. Então, as mulheres acabam por ter esse medo de, ai meu Deus, medo não, não tem hipótese muitas vezes, porque as mães também não ajudam, as mães dizem, ah, tu fizeste teu filho, agora que tu que te vires. Eu vou Uhum. Cria tomar sozinha. conta do teu filho que é para tu ir sair com tuas amigas. Vou agora tomar conta do teu filho que é para tu viajares, para tu estudares. Tu que pensasses isso antes de tu seres mãe. Uhum. As mães têm esse tipo de atitude, porque tem Claro. pessoas que realmente não têm apoio de amigos nem de familiares. Uhum. Mas tem pessoas que até têm familiares e amigos perto, mas só que não ajudam. Porque dizem, ah, eu não te mandei que sejas mãe, então agora tu que aguentes, não é? Então, e estamos nessa sociedade europeia que tens de trabalhar, pagar renda, ainda ter que chegar em casa. Tipo, a realidade de muitas mães é levantar seja amanhã, deixar a criança na creche, ir para o trabalho, vir Claro. cansada, buscar a criança, ter que cozinhar. Que vontade tem ela de pensar em alguma coisa que é para fazer com que ela crescesse e melhorasse de vida? Não é? Claro. Porque enquanto continuas, tu não tens formação e continuas a trabalhar, mesmo que tenhas formação, continuas a trabalhar num trabalho que não te dá a possibilidade de conhecer pessoas novas, de crescer e fazeres contactos, networking, tu vais continuar no mesmo lugar, não é? Claro. Porque fazeres networking e crescer socialmente, porque tem esse valor acrescentado que é o valor social, o irmos para os eventos, conhecemos pessoas com que tenham contacto, conhecer, Uhum. abrir os teus horizontes. Isso também é um tempo que tu deves ter, que é para fazer esse tipo de investimento. E tu cansada, sem dinheiro, sem ninguém que te motive, como é que tu vais fazer esse tipo de investimento? Então, Uhum. acabamos por estar naquela bolha que é impossível nós sairmos. Porque Sim. se nós não trabalhamos, nós não temos dinheiro. Se nós não temos tempo para nós irmos estar em eventos que realmente importam ou fazer uma formação, tu não vais conseguir sair daquele mundo que é o precário que tu estás e dificilmente vais sair. Então, é uma bolha de neve que o sistema Uhum. e a família, muitas vezes, fazem com que tu fiques. Por isso que muitas pessoas têm medo de serem mães cedo, sem conseguir se ascender profissionalmente, porque sabem que a partir do momento que tu fores mãe, muitas coisas tu vais ter que abdicar de muitas coisas. Vais ter que dedicar o teu tempo a outras coisas. E quando tu deixas Uhum. de dedicar o tempo a teu filho, como me acontece comigo, dizem-me que eu sou menos, que eu não sou tão boa mãe como deveria Uhum. ser, não é? Porque Sim. acham que o fato de eu viajar, de eu passar mais tempo nos eventos, fazer formação, de estar com os amigos, eu estou a ser uma mãe. E aí eu Mamãe. digo, uma mãe infeliz, ela nunca vai ser boa mãe. Ou pode até ser boa mãe, mas ela nunca vai dar o melhor dela. Uma mulher Uhum. feliz,
ela consegue dar muito mais dela do que uma mulher infeliz. E também Claro. temos que desvincular de que quando tu és mãe, tu deixas de ser mulher. Não. Tu és mãe Uhum. e também és mulher. Tu Exato. não podes deixar de ser uma coisa em detrimento da outra. Então, são esses fatores que fazem com que as mulheres não queiram ter filhos cedo e fazem com que muitas mulheres acabem por abdicar dos seus sonhos por causa das Uhum. crianças, porque acham que ela não tem mais essa oportunidade. Sim, sim, com certeza. Olha, a Ana Paula que refere essa rede de apoio que nós temos que criar entre nós, né? Essa força dando às mulheres. Mas nós não, só criticamos, né? Essa aqui pariu cedo, com esse rapaz lá. São sempre críticas. Então vem essa pergunta, vamos entrar agora numa área também do aborto. Aborto é condenado em muitos países da África, não é? E ao mesmo tempo é visto também como uma agressão a um feto, não é? Uma criança, uma vida. Por outros lados, outras culturas, não é apoiado e não é permitido por questões culturais, mas muitos países têm estado a puxar, não é? Eu vejo hoje em dia Namíbia quer, o Quênia quer, o Malawi quer, a Ruanda também quer, para assim legalizarmos o aborto. Mas sim dizemos que por que não se legaliza o aborto, não é? As mães que não querem ser mãe solo, mãe a solo, quando, por exemplo, alguém, por exemplo, que foi violentado, falamos aqui do estupro, não é? A culpa não foi dela. Por que que ela não tem o direito ou a opção de querer tirar esse bebê, por exemplo? Bem, eu sou completamente a favor do aborto, seja ela em que situação for. Claro que acho que não Uhum, podemos pegar o aborto como um método contraceptivo, não é? Mas, caso não seja visto como método contraceptivo, como a Ana Paula está aqui a dizer, eu sou da opinião que deve ser legalizado e deve ser respeitado, porque é o corpo da mulher. Mesmo às vezes que sejas casada e queiras fazer aborto, tu tens o teu direito de fazer aborto, porque tu é que uhum, sabes aquilo que vais ter que abdicar e aquilo que vais ter que passar durante 9 meses para tu gerares uma criança. Nas exatamente. sociedades africanas, principalmente, que dizem que não pode, mas os países que tu mencionaste são países que a taxa de mortalidade infantil, Infantil, mortalidade materna é super alta. A super alto. taxa de pobreza dentro da comunidade feminina é super alta. E a Uhum, taxa de crianças que vivem no linear da fome e da falta e com pouco com a falta de com pouca educação, com a falta de oportunidade de ter uma melhor educação é super alta. E eu digo, é melhor fazer aborto numa situação que tu achas que não vais ter condições ou por seja lá o que motivo for que acontece, uhum, estamos na vida daquela mulher, nós não sabemos o impacto que isso vai ter naquela família, com aquela mulher, ou ter uma criança e depois sofrer o que ela sofre uhum. estando vida, não é? O que é melhor, afinal? Estamos a matar um feto que ainda nem desenvolveu, porque Claro. o aborto se faz até às 10 semanas. Às 10 Uhum. semanas. Uma criança está lá um feijão. Então, feijãozinho, pois. E muitas vezes é que deitam a criança fora depois de ter a criança. Isso sim eu acho que vai contra os direitos humanos. Exatamente. Como disseste, né? Não podemos separar as duas coisas, mas sim estar no mesmo campo. Exatamente. Então, acho que nós tiramos essa liberdade, porque, mais uma vez, estamos a falar da opressão das mulheres, que as mulheres nem sequer têm direito sobre os seus corpos, não é? Sim, sim, As sim. mulheres não têm os direitos a decidir o que ela faz com o seu corpo. Muitas vezes são violadas e têm que ficar com aquela criança porque ela não mora no seu corpo. Ela já foi abusada, ainda é abusada triplamente porque é obrigada a estar com aquela criança, a Aquela ter criança. criança. Sim. Então, acho que se nós legalizássemos aborto em muitos países, a taxa do aborto diminuiria bastante, Uhum, sim. porque as pessoas iam saber que tem essa possibilidade e possivelmente poderiam ter mais. Opa, diminuía porque é o que aconteceu cá na Europa. Uhum. Quando se legalizou a taxa de aborto, diminuiu substancialmente este fenómeno. E Taxa depois de também, natalidade. além da taxa de aborto, temos que ter os métodos contraceptivos, não é? É isso que eu falei de educação sexual. As mulheres Uhum. saberem como se prevenir. Porque, ou os homens, ou educação sexual para os homens.
Porque os homens vão Também, querer claro. que as mulheres se cuidem. Não vão querer que as mulheres usem, não vão querer que as mulheres usem pílula, Sim, sim. que as mulheres exijam que eles usem preservativo. Está Uhum, a ver? Os homens ainda mandam e como fazer as coisas, não é? Se tu tens vontade de cuidar, ele diz, então tu deves ter outro. Ou estás a me uhum. atrair, ou tu não és uma mulher séria, porque mulheres sérias não usam métodos contraceptivos. Isso. E depois, como Uhum, ela uhum. engravida, ela tem que ter. Claro. É tudo uma loucura. Olha, isso é tudo verdade. Por exemplo, em Marrocos, decorrem nesse momento 800 abortos clandestinos por dia. Então, se isso é mal feito, imagina a taxa de mortalidade que eles têm no país, não é? De uma mãe que vai à busca de um aborto clandestino só porque o país não permite ela de abortar opcionalmente. É esse o problema. E como disseste, realmente temos que educar os homens a deixar que a mulher, sim, opte pelos métodos contraceptivos. É o corpo dela. Porque quem engravida 9 meses não é o homem, é a mulher, que vai se transformar, vai levar mudanças corporais e psicológicas. Olha o risco de vida. Uhum, exatamente. E não está feliz, como tu disseste, depois de ter uma criança fora. Isso é ainda pior. Eu acho que é um crime ainda pior do que, sim, ter a opção de abortar uma criança que tu não queiras. Não é? Mas é. Aqui alguém disse, vamos só ver o que é que a pessoa falou. Um Baguiar, ele disse, claro, o aborto deve ser uma opção da mulher, mas é preciso ter atenção que o Ocidente deseja muito que essa política se faça sentir em África para que se diminua a população jovem que existe em África. Não sei o que é que tens a dizer acerca disso, Neuza. Eu acho que o que é que adianta ter população jovem, tanta população jovem em África, se não há oportunidades de empregos, não há políticas de desenvolvimento do país e que possibilite os jovens a crescerem, não é? Então, estamos Uhum, preocupados com o quê? Com uma melhor qualidade de vida nos nossos continentes ou em ter filhos? sim. Porque se diz que os filhos são a riqueza do pobre, né? Ainda Pobre, vamos ter essa mentira, isso não é verdade, gente. política. Eu, ta- eu também não acho, eu também não acho. Sim, mas olha, Neuza, a minha entrevista era sinceramente muitos comentários aqui de muita gente e eu agradeço imenso a interação que nós tivemos aqui. Eu só, não sei se a Neuza quer comentar sobre o que nós falamos um bocadinho, a parte de nós as duas, sobre devido ao dia alusivo à eliminação da violência contra a mulher. Existem esses 16 dias de campanha Exato. que está decorrendo pelo continente africano. Não sei se a Andressa quer comentar um pouco sobre isso, depois eu vou dar aqui uns dados específicos que é para nós terminarmos a nossa sessão. Sim, eu não sabia disto. Nuna que falou-me, depois eu fui pesquisar que até como é que se chama? Até esqueci-me. Diz 16 dias de campanha contra todo tipo de eliminação contra as mulheres. contra a violência baseada no género. Exato, contra a violência baseada no género. É uma campanha que está em vigor desde 2008, pelo aquilo que eu li, em vários países africanos, inclusive no Sim. Brasil também. Começa no dia 25 de novembro, que é o dia contra todo tipo de violação Violência. contra as mulheres, e termina dia 10 de dezembro. Uhum. E este ano realmente o foco, estive a ler, pena que eu fechei esse separador, que é estou a ler essa campanha em Maputo, na cidade de Maputo, em Moçambique, que estão a desenvolver essa campanha e este ano o foco é o Covid e o impacto que isso tem nas mulheres da Com economia certeza. informal e inclusive tem Uhum. vários relatos de mulheres que questionam o facto de estarem preocupados com a saúde, não, com que a prevenção da doença e depois esquecem que elas passam fome, que não têm Sim. dinheiro, não têm Sustento. o seu sustento Uhum. está suprimido, que não conseguem trazer nenhum arroz ou caril que é para fazerem uma refeição. Então, o que se fala nessa campanha ou as preocupações em relação à Covid é que estamos tão voltados, ou pelo menos as políticas que queriam implementar, que é para combater esta problemática bastante visível no nosso continente, elas estão todas relacionadas a problemática Covid. E depois a Uhum. problemática Covid está a piorar
essa A desigualdade que situação. existe já no nosso continente, não é? Porque as pessoas estão Uhum. tão focadas num problema, estão a esquecer-se de outra, e o outro problema está. O Covid está a fomentar o aumento de outro problema. Então, o que eu tenho a dizer nessa campanha é o que eu já tenho reclamado cá em Portugal, é o facto de o Covid sim é uma preocupação urgente e tudo mais, mas existe pessoas que morrem, há mais pessoas a morrerem por outras doenças do que Bem, pelo Covid. Há uhum. muitas mais pessoas a morrerem à fome do que morrem pelo Covid, que morrem de cancro, de sida, de estupro, de femicídio, e são Uhum. crimes que estão a aumentar por causa Claro. do Covid. E até, às vezes eu questiono, será que esse Covid não veio que é para abafar as coisas que estão realmente a acontecer? Porque Uhum. deixaram de parte por completo esse combate contra a violência de género por causa do Covid. E quando esse combate é extremamente importante, que é para combater a esta desigualdade social fomentada pelo mercado informal, não é? Porque as pessoas, Uhum. 70% da economia africana é a base da economia informal. E o Informal, Covid sim. acabou com esses 70%. Então, esses 70% das famílias que vivem a base dessa economia, o que é feito delas? Que políticas públicas estamos a desenvolver que é para pensar nessas famílias que hoje em dia não têm o seu meio de subsistência e Claro. não há ninguém que preocupe em relação a isso? Estamos preocupados em deve-se ou não usar máscara. Eu Uhum. falando Uhum. de uma zungueira, onde ela falava que como é que ela vai usar máscara se ela está mais preocupada com a carga que ela tem na cabeça e o filho que tem nas costas e ela tem que estar a fugir à polícia por ela estar a vender Uhum. o seu mercado, não é? O seu produto, que é para ela conseguir levar um prato de comida para os seus filhos. Uhum. Então, acho que temos que pensar nisso e quem não sabe dessa data, faça como eu, como a Mona fez, que vá pesquisar sobre isso e acho que existem várias formas de nós ajudarmos através de sensibilização e partilha dessas campanhas que vão estar a decorrer até dia 10 de dezembro. Então, ainda temos tempo de Sim. partilhar e fazer Uhum. realmente coisa, porque em Santo Tomé esta problemática é bastante visível, porque as Sim. pessoas não têm mais por onde tirar o dinheiro, infelizmente. É verdade. Se já passaram uns 60 minutos. Nagas, olha, muito obrigada. Eu só queria deixar aqui uns dados muito, muito, muito rápido. Também estou a fazer campanha na minha página pessoal dos 16 dias de campanha contra a violência baseada no género. Adiram essa campanha realmente porque é uma temática, como a Neuza disse, tão urgente e tão pertinente que nós temos que sim eliminar esse tipo de violência contra a mulher, porque eu não sei porque que nós somos tão valentes. Mesmo assim, vêm contra nós, não é? Tanta força contra nós para nos derrubar. Mas eu vou só deixar aqui uns dados, por exemplo. Olha, nós temos Costa do Marfim, 70% da violência cometida no país é baseada no género. Nós temos, por exemplo, Ruanda, como eu mencionei antes, 10 meninas são violadas todos os dias no país. Isso é inadmissível. Nós temos também em Botsuana 37% das mulheres já sofreu qualquer tipo de violência durante a vida toda. Nós também temos o Níger, que está a tentar ajudar as vítimas de violência, criando um espaço onde elas possam ir denunciar. E eu também acho uma política que houve muito, muito, muito boa, por exemplo, foi em Ruanda, que o presidente resolveu criar uma sala onde as meninas que têm menstruação possam lá ir buscar os pensos, possam ir dormir, descansar, porque nós sabemos que 1 em 4 meninas em África não vão para a escola devido ao abuso ou devido à menstruação. Então, se criou uma sala para elas nesse sentido. Então, também faz parte da campanha. Então, os homens, mulheres que estão aqui adiram essa campanha, que não seja só 16 dias de campanha, mas sim o ano todo. Vamos acabar com a violência doméstica. E eu não sei que a Neuza tenha que dizer alguma coisa mais, que é para nós fecharmos. Neuza, dou-te a palavra final. Bem, não vou falar muito, já falei bastante, mas
O que eu tinha a dizer é que não vamos fechar os olhos para as problemáticas que acontecem à nossa volta, achando que o problema é dos outros, não é nosso, o problema é nosso. Porque se nós continuamos a compactuar com esse tipo de violência de género contra as mulheres e a misoginia ou o femicídio, não é? Um crime pelo fato da pessoa ser mulher, vamos deixar que os nossos filhos, né, os homens, as mulheres, nossos filhos, tias, irmãos, estejam suscetíveis de passarem por esses crimes e Uhum. estamos a lutar para que a sociedade retroceda, porque falar sobre questões de género é falar sobre os direitos humanos. Não se esqueçam disso. Não se Beijinho esqueçam a disso. todos. Ana Paula, obrigada. Está sempre aí. Denise e Felipe, Júlcio Felipe, entre outras pessoas que têm estado cá conosco a apoiar e a debater. Obrigada, Mona, pelo convite. De nada, de nada. Eu quero a ti por aceitar o convite e a todos também que estão a ver. E como a Neuza disse, não fechem os olhos, hein? Há que denunciar. Viu violência de alguma forma? Denuncie. Olha, bom domingo a todos, boa semana, né? Começo de uma semana e já nos vemos no próximo domingo noutra entrevista. Neuza, obrigada de coração, tá? Obrigada. Beijinho, Beijo. beijo, beijo grande. Tchau, tchau. Tchau.